Na página 61, estaremos realizando a leitura do texto Composição dos Solos. Realizem comigo a leitura. A formação do solo é um processo lento, que leva muitos anos. Ela se dá por meio do desgaste de rochas em razão da ação da chuva, do vento, das águas, dos rios e mares, da variação da temperatura e da atividade de plantas e outros seres vivos. Ou seja, o solo ele é um recurso natural que serve de abrigo, tanto para plantas como para animais, e também é essencial para o ser humano. Vamos destacar aí a agricultura, a construção das residências. E o processo de formação do solo, ele é lento. Além da ação da própria natureza no desgaste das rochas, como foi citado aí a ação da chuva, por exemplo, existe também a ajuda de pequenos seres vivos, entre eles os fungos, que vão transformando as rochas, diminuindo o tamanho delas. E o tipo de vegetação que existe naquele solo também influencia muito na sua formação, na sua composição. Fazem parte da composição do solo grãos de diferentes tamanhos, água, ar e matéria orgânica, isto é, restos de seres vivos, plantas, animais, etc. A quantidade desses componentes varia de acordo com o tipo de solo, e isso determina o desenvolvimento de plantas e outros seres vivos, como os mostrados no esquema a seguir. É no solo que muitas plantas se fixam e é dele que retiram nutrientes. Ou seja, o solo em sua formação, ele apresenta matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? São restos de animais e plantas em decomposição. Eles estão apodrecendo. Por exemplo, um animal que morre e é depositado ali naquele solo, as plantas, as folhas que caem das árvores, das plantas, pedaços de galhos, tudo isso colabora na formação do solo. A água e o ar também estão presentes no solo e eles são muito importantes para os vegetais que se fixam no solo, pois eles retiram, através de suas raízes, águas e sais minerais do solo, e também o ar é muito importante. Vamos pensar nos animaizinhos, nos pequenos seres, como a minhoca, por exemplo, que vive dentro do solo. Depois eu peço a vocês que detalhadamente observem essa imagem que vem apresentando as plantas fixadas ao solo e os animais que habitam o solo. Os solos não são iguais, pois se originam de rochas diferentes e sob condições ambientais diversas. Eles podem variar em cor, textura, tamanho de partícula e capacidade de reter água. O que seriam essas partículas? São os pedacinhos de rocha que, através da ação da natureza, vão se desmanchando. O solo de uma praia é arenoso, isto é, tem textura mais áspera, partículas mais grossas e pouca capacidade de reter água.
Já o solo de um terreno barrento é argiloso, ou seja, tem partículas mais finas, textura mais macia e grande capacidade de reter água, podendo alagar em períodos de chuva. O tipo de solo encontrado em diferentes locais, ele depende muito do tipo de rocha que existia ali. Ou seja, a rocha que deu origem àquele solo, a rocha que nós vamos chamar de rocha-mãe, que foi se desgastando ao longo do tempo até formar aquele solo. E depende também da matéria orgânica que já foi citada anteriormente no texto, que leva nutrientes para o solo. Uma outra questão interessante de se pensar é se houve ou não interferência do ser humano nesse solo, ou seja, se o ser humano adubou aquele solo, se ele levou até aquele solo alguns nutrientes necessários para a sua composição, a sua formação. Quando nós lemos que o solo ele possui cor e textura diferentes, nós vamos pensar aí nessa comparação que foi dada como exemplo do solo arenoso e do solo argiloso. O solo arenoso e o solo argiloso, eles apresentam cor e textura diferente. Quando nós pegamos aí areia nas mãos, nós vamos perceber que as partículas desse solo, elas são mais grossas, né? São pedaços maiores. E o solo argiloso, ele já é um solo mais úmido, é um solo mais fino, mais macio, digamos assim. Ou seja, as partículas, os pedacinhos de rocha que foram se desgastando, eles são menores. Então, nós percebemos que o solo ele vai apresentar diferenciações que estão ligadas ao seu processo de formação.